Bom dia, terra. Bom dia, meu amado, minha irmã em Cristo Jesus. Acordamos, iniciamos mais um dia na presença daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vos deixo as saudações. Shalom com a paz. Adonai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já venho lhe convidar para estar a folhear nas páginas sagradas da Bíblia, a qual a Bíblia, ela é um manual de vida que, assim sendo, conterrâneos do reino de Deus, que venhamos viver pela palavra de Deus. Palavra esta que se encontra em 1 João, no capítulo de número 1, verso de número 9, a qual o título da mensagem é Confissão. Porque assim estão relatadas a palavra do Senhor no verso de número 9 do capítulo 1 de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele quem? Deus, o justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amada Igreja do Senhor, um dos capítulos mais memoráveis do Antigo Testamento é o Salmo 51. Este salmo contém palavras reais da confissão do rei Davi. Após os grandes pecados e adultério e homicídio, como estão relatados em 2 Samuel, no capítulo de número 11. Amada Igreja do Senhor, esta oração pode servir como um padrão para o cristão quando for culpado de um pecado em sua vida. Davi nos dá exemplo. Começa a oração admitindo livremente o seu pecado, como está relatado em Salmos, fica para sua meditação, 51, verso 3 e 4. Esta honestidade é vital. Em nossa confissão, Deus graciosamente nos perdoará de todos os nossos pecados. Mas não por causa das nossas desculpas. Davi, então, demonstra a sua real tristeza por causa do seu pecado. Paulo escreve em 2 Coríntios 7,10 que a principal característica da confissão verdadeira é uma tristeza piedosa. Davi pede por perdão a Deus. Davi crê que Deus ouviu e irá restaurá-lo. Não vai ser diferente para com a sua vida, amados. Porque a palavra do Senhor fala que Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Seja qual for o seu pecado, grande, pequeno, seja você uma prostituta, seja você um traficante, seja o que for, Deus está pronto para te perdoar. Mas para isso, humilhe-se diante desse Deus e confessa que você é falho, que você é pecador. E peça perdão a Deus. Meus amados, Salmos 32, verso 5, nos fala: confessei-te o meu pecado, a minha maldade, não o encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor.
O que deve ser feito com a relação ao pecado? O crente nunca deveria conformar com o seu pecado ou inventar desculpas para ele. Existem apenas duas coisas a serem feitas em relação ao pecado: confessá-lo e esquecê-lo, e não tornar a fazer novamente. O Antigo e o Novo Testamento são unânimes nesse ponto. Davi confessou o seu pecado e experimentou o perdão de Deus. João concorda e destaca: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar significa reconhecer ou dizer a mesma coisa. Meus amados, meus queridos, nós que somos crentes de Deus, nós que cremos no Senhor, o crente é instruído a dizer a mesma coisa que Deus diz sobre o pecado. Isto é pecado. Quando o crente confessa o seu pecado, tem certeza de que Deus é fiel. Ele certamente irá manter a sua palavra. E justo. Ele é justo a lidar com os nossos pecados, pois pagou um preço por eles. Pagou um preço por mim e por você, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando estamos redimidos, quando confessamos, não existe mais pecado sobre as nossas vidas. Não deixe o seu passado ser o seu acusador. Não deixe os seus delitos, as suas falhas, ser o seu acusador. Porque se você confessar, arrepender, você vai estar sob a presença do Rei da Glória, Jesus Cristo. E a palavra, ela é clara para mim e para você, porque assim diz os relatos bíblicos, que quando estamos em Cristo Jesus, nova criatura somos. As coisas velhas são passado e tudo se torna novo. Fica aí para a sua meditação. 1 João capítulo 1, verso de número 9. A confissão. Confessa nesse momento ao Senhor Jesus Cristo os seus pecados e peça perdão a Ele. E não torna a voltar a praticá-las. Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Você vai ser uma nova criatura diante dos olhos de Deus, independentemente do grau do seu pecado. É Deus que te perdoa. Então humilhe-se a Ele, confesse-se a Ele, entrega esse fardo a Ele e creia que você é uma nova criatura e é perdoado pelo nosso Senhor. Leiam a Bíblia, a terra. Orem mais, jejuem, estejam vigilantes para que o pecado não venha ter domínio sobre a sua vida. Lembre-se, Cristo vive, vivamos para o Senhor. Terra, conterrâneos do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te perdoe. Perdoe a mim também. Perdoe a sua família. Todos que vêm estar sobre a sua volta. Que você venha ter um dia consagrado, abençoado, renovado na presença do Senhor. Lembrando-vos, se você tem o ato de confessar e pedir perdão a Deus ou não, o cavaleiro do cavalo branco, Jesus Cristo, o juiz, ele vai voltar para você, como vai voltar para mim também. Bom dia, terra! Bom dia, Brasil! Que Deus assim nos abençoe. Amém.